O conceito das categorias de base do Internacional foi apresentado pelo diretor executivo da área, Jorge Andrade, em evento no estádio Beira-Rio. Ele explicou os princípios fundamentais e inegociáveis que são passados para os jogadores colorados. Explicou também como funciona o projeto 360, que analisa de perto um grupo selecionado de jogadores considerados especiais das categorias de base coloradas. Falou sobre o processo de treinamentos individuais, com a ideia de aprimorar fundamentos que estejam em baixa por parte de algum atleta e, além disso, a importância de aprender brincando e de ludicamente incentivar os jogadores a desenvolver suas características motoras através de brincadeiras em treinamentos. Nesse vídeo, a gente disseca os conceitos fundamentais e técnicos das categorias de base do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a apresentação feita por Jorge Andrade, executivo da base do Internacional, que falou no evento Interconecta, um evento onde os executivos do Internacional das mais diferentes áreas explicaram suas áreas de atuação, explicaram as suas prioridades, os seus projetos, como que funcionam os seus departamentos, e o Jorge Andrade dissecou as categorias de base do Inter e expôs os pilares fundamentais da formação de atletas no Esporte Clube Internacional. E algumas situações bem interessantes para você, torcedor, conhecer de como que funciona o processo de formação de jogadores do Inter, tá? O Jorge Andrade, ele é o diretor executivo da base do Internacional. Ele é o cara que comanda todos os processos de formação, de captação de jogadores no Internacional. Abaixo dele tem o gerente técnico, que é o Julinho Camargo, que auxilia muito no processo de formação dos treinadores, de ideias, de treinamentos, e o PC de Oliveira. O PC de Oliveira é um técnico de futsal, campeão do mundo pela seleção brasileira e que migrou para a área metodológica do futebol de campo, em especial nas categorias de base. Ele é o gerente metodológico da base do Inter. O cara que tem as ideias conceituais e que passa essas ideias conceituais de informação para os treinadores da base, para os jogadores da base. Ele é o cara que ajuda nesta parte conceitual e metodológica das categorias de base do Inter. E o primeiro processo interessante da gente entender e evidenciado e exposto pelo Jorge Andrade são os princípios inegociáveis do jogador colorado. É uma ideia de construção de 3 pilares que todo jogador da base do Inter tem que ter a partir dos treinamentos que são dados no dia a dia em todas as categorias. O primeiro deles, 10 mais 1 no vídeo. O que isso significa? Que os times de base do Internacional e, consequentemente, os jogadores de base do Internacional, eles precisam ter a ideia de sufocar a posse de bola do adversário. Que é algo que a gente vê, por exemplo, no time principal, antes com o Kudê, antes com o Roger Machado. É uma ideia conceitual do Inter como clube e que está incluída no método de treino das categorias de base. Os times precisam pressionar alto, precisam, quando perder a bola, aparecer todo mundo no vídeo para pressionar quem está com a bola do time adversário. Essa é uma ideia inegociável dos times de base do Internacional. A segunda delas, e que diz respeito à formação individual dos jogadores. Impossível driblar um jogador do Internacional. Isso diz respeito à ideia de que será aprimorado ao máximo o 1 contra 1 defensivo dos jogadores. Os jogadores formados pelo Inter precisam ser dificilmente driblados. Eles precisam ter aprimorados o mano a mano individual. E aí isto é aprimorado também nos treinamentos para que eles cheguem na parte de cima, no time profissional, com isso muito bem aprimorado.
E o terceiro, que é uma questão muito mais comportamental. O Inter jamais será refém do protagonista. É a ideia de que o clube está acima do jogador. É a ideia de que não interessa se o jogador é um fenômeno da base. O Inter não vai se curvar ao protagonismo pelo simples fato dele ser reivindicado. Os times da base do Inter terão sim protagonistas, como cúmplices, através de um protagonismo que eles precisam conquistar. Não adianta o garoto, por chegar agora como um craque, achar que tem uma regalia maior do que os outros. Não, não tem isso. E esta é uma ideia inegociável do que foi exposto nas atividades das categorias de base do Internacional. Além disso, um dos pontos muito tratado pelo Jorge Andrade é a diferença de formação da nova geração de jogadores, tá? Que segundo o Jorge Andrade, é uma geração das telas e que tem um desenvolvimento motor muito menor do que as gerações anteriores. Porque brincou menos na rua, porque andou menos de pé descalço, porque jogou menos com bola de garrafa PET, de bola furada. E isso faz com que, em função justamente desse crescimento das telas na formação das crianças, isso faz com que se perca um pouco desse contato motor, que é algo que o Inter luta para recuperar nas categorias de base. O Jorge Andrade diz que existem muitos treinos nas categorias iniciais, 8, 9, 10 anos, que os moleques jogam de pé descalço no treino. Treinam de pé descalço. Ou então jogam com uma bola menor, com uma bola mais pesada, com uma bola mais leve, para ter um controle melhor da bola, desenvolver o raciocínio motor. Muitas vezes, uma bola de tênis é utilizada no treinamento para desenvolver o tato motor, que é algo que se perdeu na mudança geracional. Este é um conceito que está imposto nas categorias de base do Internacional. E dentro destes conceitos estão dois projetos que eu chamo a atenção aqui. Um deles é o projeto 360, tá? Que é um projeto onde, através de conceitos nas mais diferentes áreas, por exemplo, física, técnica, psicológica, comportamental, tática, tá? Essas 5 áreas que formam um jogador. Os jogadores têm conceitos, notas nessas 5 áreas, A, B, C, D ou E. E foi separado um grupo de entre 30 e 40 jogadores das categorias de base do Inter que são especiais e que precisam ser observados mais de perto pelas categorias de base. E eles são constantemente, em todo o momento, analisados nessas 5 categorias. E quando a nota deles cai em alguma área, é feito um trabalho específico. Se for na parte física, para recuperar a parte física. Se for na parte comportamental, para se recuperar na parte comportamental. Se for na parte técnica, para se recuperar na parte técnica, independente em qual área técnica daí, a gente vai avançar nesse ponto, isso acontece. Mas esses 30, 40 jogadores que são especiais, eles são 100% do tempo monitorados. E quando a nota deles caem, o Inter vai lá e tenta recuperar através de um trabalho específico, seja em qual área for que esta nota acabou caindo. E aí existe o processo, o programa, que é o PIT, o Programa Individual de Treinamento, tá? Que é uma ideia de aprimorar tecnicamente alguns defeitos de fundamentos que os jogadores possam ter. E o Jorge Andrade explicou que muita gente fala às vezes, pô, esse jogador aqui não tem perna esquerda, não está se treinando perna esquerda. É justamente para evitar a possibilidade do jogador não se desenvolver, para evitar a possibilidade do jogador ter treinado pouco determinado fundamento, que se desenvolveu esse programa individual de treinamento, que é também através de um acompanhamento, quando se observa que o jogador tem alguma dificuldade no cabeceio, no cruzamento, no passe, na visão de jogo, no domínio, se faz uma intervenção individual nesse jogador. E existem 2 professores que cuidam desta área, deste programa, que é o Wilson, que estava no departamento de futebol feminino do Internacional, e o Vinícius, ex-jogador do Internacional, que fazem o trabalho individual. Se for, por exemplo, o programa de cabeceio, e aqui nessa imagem se mostra
é um exemplo de um jogador que tinha um problema de cabeceio, ou jogadores que tinham problemas de cabeceio. E aí se computa quantos treinos específicos ele fez de cabeceio, como ele fez, quando ele fez, como ele foi nesse treinamento, tudo isso se computa. E vai para o banco de dados do Internacional, para o Inter acompanhar o desenvolvimento do atleta neste fundamento. É um programa individual que é uma repaginação do programa Aprimorar, que existia anteriormente nas categorias de base do Internacional, e que, conversando com pessoas da base do Inter, se tem o desejo de ampliar. Talvez tenha uma dificuldade em função do orçamento para a próxima temporada, mas a ideia é ampliar, contratar profissionais específicos para cada área. Por exemplo, ter um treinador de atacantes, como existia antigamente o Ortiz nas categorias de base do Internacional, um treinador de laterais, que possa atuar em todas as categorias, justamente nesse programa individual de treinamentos. Um pouco do funcionamento das categorias de base do Internacional, para você entender como que funciona esse processo e daquilo que foi explicado no Interconecta projeto, onde o Inter justamente abriu as portas dos seus processos, das suas ideias, para trazer ao torcedor colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!